Olá, alunos dos quintos anos da Escola Madre Joana Angélica de Jesus. Hoje teremos mais uma aula de matemática, atividade 20, resolução de problema 6. Organize seus materiais de estudos, caderno, livro trilhas, lápis e borracha. Este conteúdo você encontrará no livro Trilhas de Aprendizagens, no componente de matemática. Página 91, atividade 20, resolução de problemas 6. Trilha de conhecimentos, problemas com excesso ou falta de dados. Existem problemas matemáticos em que só existem os dados necessários para serem resolvidos. Faltam dados que impedem a sua resolução. Possuem excesso de dados, ou seja, que não são utilizados na resolução. Vamos praticar? 1. Identifique entre os problemas a seguir qual possui excesso de dados e qual possui falta de dados. Letra A. Um caminhão pequeno com 2 eixos pode transportar 640 litros de óleo de cada vez. Ele pesa vazio 14 toneladas. O caminhão transportará 4 vasilhames, um com 250 litros, outro com 330 litros, outro com 250 litros e outro com 28 litros. Quantas viagens ele terá de fazer no mínimo? Quais são os vasilhames que podem ser levados em cada uma dessas viagens? Podemos perceber nas questões deste problema que há possibilidade para resolvê-los, pois os dados são suficientes, como, por exemplo, quantos litros o caminhão pode carregar de cada vez e quantos vasilhames ele poderá transportar. Somente há um dado em excesso, que não fará diferença. Ele pesa vazio 14 toneladas. Este dado está em excesso. Não faz diferença nenhuma porque não há nenhuma pergunta falando sobre isso. Tudo bem? Vamos para a letra B. Uma jarra cheia de água enche 4 copos. 2 jarras e meia enche quantos copos? Esse problema também é possível de ser resolvido, pois há dados suficientes, como 4 copos enchem uma jarra de água, certo? Vamos para a letra C. Na distribuidora de Lucas já havia 1.233 pacotes de farinha, quando chegaram outros 468. Muitas latas de refrigerantes foram vendidas naquele dia. Quantos ficaram no depósito? Podemos perceber neste problema que há excesso de dados e falta de dados. Excesso de dados seriam: muitas latas de refrigerantes foram vendidas naquele dia. Não há nenhuma pergunta falando sobre refrigerante, então isso demonstra que há um excesso de dados. Falta de dados está na questão: quantos ficaram no depósito? Quantos o quê? Pacotes de farinha? Latas de refrigerante? Está faltando dados nessa pergunta. Então, encontramos qual é o problema que tem excesso de dados e falta de dados. 2. Resolva os problemas do item 1 que podem ser resolvidos com os dados do enunciado. Já sabemos que a letra A e a letra B são possíveis de ser resolvidos. Vamos iniciar pela letra A. Um caminhão pequeno com 2 eixos pode transportar 640 litros de óleo de cada vez. Ele pesa vazio 14 toneladas. Já sabemos que esse dado é em excesso, não há necessidade de colocá-lo. O caminhão transportará 4 vasilhames. Um com 250 litros, outro com 330 litros, outro com 250 litros e outro com 28 litros. Quantas viagens ele terá de fazer no mínimo? Quais são os vasilhames que podem ser levados em cada uma dessas viagens?
Então, nós já sabemos que a carga só pode ser feita até 640 litros, no limite. Vamos somar todos os vasilhames para ver se é possível fazer uma viagem só. 250 litros, mais 330 litros, mais 250 litros, mais 28 litros, chegamos ao cálculo de 858 litros e percebemos que este valor é maior que 640 litros, então não podemos fazer somente uma viagem. Teremos que fazer mais de uma viagem. Então, nós vamos separar esses vasilhames. Primeira viagem, podemos levar 250 litros mais 330 litros. Vocês irão calcular esta operação no caderno de vocês e dizer se é possível ou não. Segunda viagem, podemos levar 250 litros mais 28 litros. Vocês também irão fazer esse cálculo e dizer se é possível ou não. E depois vocês irão responder a questão: o caminhão terá que fazer quantas viagens? E quanto ele levará em cada viagem? Tudo bem? Letra B. Uma jarra cheia de água enche 4 copos. 2 jarras e meia enche quantos copos? 2 jarras e meia, registramos meia de forma de fração, que também é um registro de matemática. 2 jarras é igual a 4 mais 4, que é igual a 8 copos, ou 2 vezes 4, que é igual a 8 copos. Meia jarra é a metade de 4 copos. 4 dividido por 2 é igual a 2 copos. Metade de 4 é 2. 2 jarras e meia. Vocês irão fazer agora o cálculo e dizer quanto que será esta resposta. E depois vocês vão colocar a resposta. 2 jarras e meia enchem 3. Complete os dados que faltam no problema, que não podem ser resolvidos do jeito que está, e resolva-o no espaço abaixo. Sabemos que na letra C havia excesso de dados e falta de dados. Eu coloquei o problema da forma correta. Tirei o excesso de dados, que seriam as latas de refrigerantes, e coloquei o dado que faltava, que está na pergunta: quantos pacotes de farinha ficaram no depósito? Coloquei pacotes de farinha. Vamos ler o problema por completo. Na distribuidora de Lucas já havia 1.233 pacotes de farinha. Quando chegaram outros 468. Quantos pacotes de farinha ficaram no depósito? Agora é com vocês. Vocês vão colocar os dados, o cálculo e a resposta. Assim que concluir as atividades, tire fotos das páginas e envie na plataforma Google Sala de Aula. Abraços!